Abre um buraco nas costas dele. Abre a porra de um buraco nas costas dele. Um soldado alemão está montando um cavalo branco, inspecionando os restos da batalha, quando de repente é atingido pelo sargento Don Collier, também conhecido na guerra como War Daddy. Depois de abater o soldado inimigo, War Daddy deixa o cavalo e volta para dentro do tanque, que foi batizado de Fury. Dentro dele está a sua tropa, Bible, Gordo e Kun-Ass. Kun-Ass está consertando o problema enquanto culpa o War Daddy pelo que aconteceu com eles. A culpa é toda sua! Ainda não terminou, não? Eles estão todos confusos e devastados pela morte de um de seus camaradas, mas nem tem tempo pro luto, porque são atacados no mesmo instante. Felizmente, Kun-Ass termina de consertar Fury, então eles saem do campo de batalha. De volta ao acampamento dos aliados, War Daddy é saudado pelo sargento Binkowski. O diabo cuida dos seus, Binkowski. Bom te ver. Depois de conversar um pouco, ele é abordado por um soldado, que pergunta onde está o resto do pelotão, mas War Daddy e seus homens são os únicos que sobraram. Enquanto isso, Bible, Gordo e Kun-Ass falam sobre Red, seu camarada que não sobreviveu no combate. War Daddy chega e dá uma ordem a eles para se mexerem e não ficarem se lamentando. Por mais que parecesse forte na frente de sua tropa, quando estava sozinho, War Daddy também fica arrasado com a morte de Red e cai em lágrimas ao lembrar do parceiro. Depois de um tempo, ele é abordado pelo soldado Norman Ellison. Norman se apresenta como o novo motorista e atirador de sua tropa. Olhando para Norman, o sargento não consegue acreditar no que está ouvindo. O recruta está no exército há apenas 8 meses. War Daddy diz para ele ir até o resto da equipe, seguindo ordens e não se aproximando muito de ninguém. Norman encontra os outros consertando Fury. Gordo pega sua bolsa e procura um fumo, mas só encontra um livro. Os três perguntam sobre seu trabalho no exército e o intimidam. Kun-Ass ordena que ele limpe o interior do Fury. Norman, pela primeira vez em sua vida, vê o interior de um tanque. Ele começa a limpar o sangue, mas acaba se deparando com o rosto arrancado. O novato sai do veículo e vomita, completamente aterrorizado com o que acabou de ver. Enquanto isso, War Daddy está conversando com outros soldados sobre sua situação. De repente, um soldado da SS é trazido para o acampamento como prisioneiro. War Daddy e os outros o atacam, mas o sargento é impedido por seus camaradas. Ele então diz a Norman que deveriam executar todos os soldados alemães que encontrarem. Nesse momento, o sargento descobre que Norman nunca tirou a vida de ninguém. War Daddy dá a ele uma arma e Kun-Ass o ensina a usá-la. Tá vendo essa tampa? Abre. Agora pode matar. Fecha aí. Não pode mais. O sargento vai conversar com outros soldados sobre o próximo passo, e ele será o líder do pelotão em sua missão. Depois de discutir a respeito do plano, eles embarcam nos tanques e saem. No caminho, o grupo passa por pessoas evacuadas de suas casas. War Daddy avisa para ficarem alertas sobre inimigos ocultos entre o povo. Ela transa com você por uma barra de chocolate. Norman percebe alguém no meio das árvores, mas hesita em atirar. Infelizmente, isso era parte de uma emboscada, que acaba sendo bem sucedida por causa do erro do novato. Um tanque explode e Norman vê um soldado em chamas, tirando a própria vida com um disparo. War Daddy imediatamente persegue o inimigo e o executa. É nesse momento que ele descobre que os alemães que executou eram só crianças. O sargento volta para Norman e o repreende por se recusar em disparar contra o inimigo. Agora o recruta carrega o fardo de alguém que morreu por sua negligência. War Daddy assume a liderança de todo o pelotão e prossegue com a missão. Eles chegam ao destino e um soldado os cumprimenta. O homem leva o sargento pro Capitão Wagner. Ele fica frustrado ao saber que não enviaram um número suficiente de reforços, mas confia em War Daddy. Então ele ainda tá de alguma forma confiante na vitória. Eles discutem a missão de resgatar os soldados do capitão presos em território inimigo. Vai lá e dá uma surra neles por mim. Eles mataram bons homens aqui hoje. Então se preparam e prosseguem com a missão. O pelotão alcança os soldados presos e começa a resgatá-los. A estratégia é tanques na frente e soldados atrás, para que se protejam de projéteis. O inimigo começa a disparar contra eles e um tiroteio começa. Os alemães possuem metralhadoras fortes e armas anti-tanque. Enquanto isso, Norman ainda não consegue entrar no combate. Um soldado estava prestes a disparar contra eles, e o recruta fica completamente em pânico enquanto recarrega sua metralhadora. Felizmente, Bible o salva.
Gordo repreende Norman e ordena que ele atire no inimigo caído no chão. Norman recusa, pensando que eles já estão mortos, mas Gordo insiste que faça isso. O recruta desmorona em lágrimas e diz que não quer mais lutar. Warderi o repreende e Gordo o consola, dizendo que tudo faz parte da guerra. Depois de um tempo, eles derrotam os soldados alemães. Warderi conversa com Norman sobre os seus erros. Obviamente, isso acontece porque ele não foi treinado para o combate. Ele só foi pego e enviado para a Alemanha. Outros soldados pegam um combatente alemão vestindo uma jaqueta americana para se disfarçar. Warderi o impede e ordena que Norman o execute. Quando ele se recusa, o sargento o força a segurar um revólver e o faz puxar o gatilho. O alemão morre com um disparo na mesma hora, traumatizando o Norman. Bible o pega e eles voltam para o grupo. Os três conversam com o recruta e falam que, embora Warderi seja exigente às vezes, ele é a principal razão deles estarem juntos e vivos. No caminho para a cidade próxima, eles veem cadáveres pendurados. São os alemães que se recusam a lutar na guerra. Eles chegam na cidade e procuram por soldados escondidos. A tropa avista um velho e perguntam onde estão os inimigos, mas assim que aponta a direção, ele é baleado e cai no chão. Um tiroteio começa, mas no fim, Warderi e seu pelotão conquistam a cidade com sucesso quando o comandante inimigo se rende. Um bando de crianças e mulheres forçadas a lutar na guerra são resgatadas, e os soldados aliados executam seu líder. Todos os aliados comemoram a vitória. Gordo e Kunness flertam com uma alemã, a levando para dentro do Fury e consecutivamente fazendo um trisal. Enquanto isso, Warderi se aproxima de Norman e o elogia por matar os inimigos. O recruta responde o elogio com sarcasmo. Warderi o leva para um escritório cheio de mortos e fala sobre ideias de guerra. O sargento quer fazer Norman entender como tudo aquilo realmente funcionava. Embora os países pregassem a paz, tentam instaurá-la através da violência. Os ideais são pacíficos. A história é violenta. Quando eles saem, Warderi vê uma mulher espiando pela janela. Ele e Norman imediatamente vão até ela e verificam o seu apartamento. Lá eles encontram Irma e sua prima mais nova, a Emma. Warderi decide ficar lá por um tempo, pagando a Irma 2 maços de cigarros por uma refeição e também água quente para que ele possa fazer a barba. Enquanto preparam a comida, elas acabam parando e ficam encantadas ao ouvir Norman tocando piano. Até mesmo o sargento ficou impressionado com a habilidade de seu soldado. Emma caminha até ele e canta enquanto ele toca. Então, Warderi incentiva Norman a ir com Emma para o quarto. Irma estava prestes a impedi-los, mas Warderi a detém calmamente, dizendo que ela deveria deixá-los aproveitar enquanto são jovens. Dentro do quarto, Emma e Norman compartilham momentos íntimos. Depois de um tempo, eles se juntam à mesa e estão prestes a comer, no momento que Bible, Gordo e Kunness invadem o apartamento. Eles brincam e dizem que uma mulher está esperando por Norman no tanque, mas assim que veem Emma, eles percebem o que aconteceu. Kunness começa a intimidar Norman e assediar Emma, mas Warderi o impede. Todos compartilham uma refeição juntos, enquanto o Gordo começa a contar uma história. Uma tensão se instala na sala, e Warderi avisa para não estragarem a hora da refeição, mas Gordo continua a história sobre como tiraram a vida de um cavalo. Ele diz que para fazer isso, você precisa fazer amizade com ele e ganhar sua confiança. E então você o executa. Warderi o manda calar a boca, mas Bible e Kunness o incentivam a continuar. O sargento agradece sarcasticamente pela conversa, mas os soldados continuam falando. Então ele bate na mesa e cospe em Gordo, que pede desculpa, afirmando que está bêbado. Um soldado chega e o chama. Eles receberam ordens de capturar e proteger uma encruzilhada, mas essa missão é perigosa porque eles não sabem o que vão enfrentar. Enquanto se preparava para partir, um projétil alemão atinge a cidade, exatamente na casa de Irma e Emma. Norman corre até ela e Kunness o segue. Ele encontra Emma sem vida, o que o traumatiza ainda mais. Isso alimenta sua raiva pelos inimigos, ficando ainda mais motivado para lutar. Kunness tenta o empurrar de volta para o tanque, mas ele se recusa. Então ele permite que o recruta bata nele para liberar suas frustrações, e depois o empurra de volta para o Fury. O pelotão sai e Norman ainda está arrasado com a morte de Emma. Warderi fala com ele, dizendo que a morte faz parte de estar na guerra. A caminho da encruzilhada, eles são emboscados. Soldados inimigos montados em um tanque chamado Tiger os atacam. O pelotão tem dificuldade para acabar com o inimigo. Infelizmente, os alemães conseguem
conseguem eliminar o Sargento Davis, o Sargento Binkowski e todos os seus homens. O Sargento Davis foi baleado diretamente na cabeça pelo canhão do tanque inimigo, e o Sargento Binkowski morreu queimado. Fury, comandado por War Daddy, agora tá sozinho com um tanque Tiger. O sargento traça estratégias para os seus ataques, e com muito esforço eles são capazes de destruir o veículo inimigo e executar os soldados alemães. Assim como no início do filme, War Daddy e sua tropa são os únicos que restam no campo de batalha. O sargento tenta notificar seus superiores sobre o que aconteceu, mas não consegue porque o rádio foi danificado. Estressados e devastados, War Daddy, Bible, Gordo, Gun-Ass e Norman só riem da situação e continuam a missão. Fury chega ao cruzamento, mas fica imobilizado depois de pisar em uma mina terrestre. A roda do tanque foi cortada e vai demorar um pouco para ser consertada. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque está gostando, não é? Então deixa seu like e se certifique de que você está inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez melhores. O sargento manda Gun-Ass e Norman verificarem o prédio próximo a eles. Dentro dele, Gun-Ass pede desculpas ao recruta. Eu acho que você é um bom homem. Depois de não encontrarem nada além de um soldado alemão morto, eles voltam para War Daddy, que ordena que Norman vigie do terreno elevado. Enquanto come, Norman ouve algo. Quando olha através das folhas, ele se depara com um batalhão de soldados alemães marchando em sua direção. Ele corre para avisar o War Daddy e os outros sobre a chegada do batalhão. Quando o sargento ouve o canto dos inimigos marchando, ele os reconhece como o exército da SS. Bible quer ir embora do local, mas War Daddy quer ficar. Ele insiste que eles devem cumprir a sua missão, mas com S ressalta que os 5 não têm chance contra um batalhão de inimigos. No final, o sargento permite que eles saiam se quiserem, mas ele vai ficar e proteger a encruzilhada porque é a missão deles. E como líder do pelotão, não pode simplesmente desistir assim. Norman decide ficar, e um por um os outros também ficam. Foda-se. Eles perguntaram para o War Daddy sobre o seu plano, então ele ordena que peguem o soldado alemão morto e o queimem. A tropa também disfarça Fury como um tanque destruído e se escondem dentro dele. Levando em consideração a quantidade limitada de munição que possuem, eles esperam o momento certo para atacar. Lá dentro, enquanto preparam suas armas, War Daddy encontra álcool e eles compartilham sua última bebida. Sabendo que esse poderia ser o último combate de suas vidas, Bible prega sobre o versículo da Bíblia em que ele sempre pensa. Ele fica surpreendido quando War Daddy recita o livro, e justamente o capítulo de onde veio seu versículo favorito. Eles também dão a Norman um nome de guerra de máquina, porque, como diz Gun-Ass, ele é uma máquina de lutar, executar e acasalar com mulheres. Depois desse momento, Máquina vê o inimigo se aproximando de seu tanque. Ele notifica os outros e todos se preparam. Os inimigos cercam a Fury e quando um soldado abre a escotilha, o Máquina atira nele. E o confronto começa. Mal sabe eles que vai ser a noite mais longa que já tiveram. Os aliados jogam granadas nos inimigos e explodem seus veículos. O pelotão também explode o prédio próximo, onde vários inimigos foram se esconder quando o tiroteio começou. Os soldados alemães começam a atirar de volta, mas com o comando de War Daddy, os 5 conseguem uma bela vantagem, executando muitos inimigos. Infelizmente, eles começam a ficar sem munição. O sargento planeja sair para pegar mais e ordena que Gordo e Máquina o protejam. Eles jogam granadas de fumaça e os dois abrem a escotilha e cobrem War Daddy enquanto ele pega mais balas. Assim que termina de coletar a munição, ele ordena que voltem para dentro. Quando tá prestes a entrar também, alguns inimigos conseguem subir no tanque. O sargento luta contra eles, mas recebe um disparo no processo. Felizmente, não é um ferimento fatal. Bible trata de sua ferida, e eles compartilham outro versículo da Bíblia juntos. Por outro lado, os soldados alemães trazem artilharia pesada e sacam um lança-míssil. Eles ainda planejam atacar o grupo americano com ataques contínuos de vários lados diferentes. Um breve silêncio ecoa no campo de batalha,
com ambas as tropas sendo cuidadosas uma com a outra, especialmente a tropa de War Daddy, que tem uma quantidade limitada de munição sobrando. Os inimigos começam a atirar neles com lança-míssil e os 5 contra-atacam. Infelizmente, um dos alemães consegue abrir um buraco na lateral do Fury e um disparo atravessa com Ness no meio, o matando na mesma hora. Bible chora ao ver o amigo sem vida, mas War Daddy ordena que ele se recomponha, porque eles ainda estão no meio de uma guerra. Os 4 continuam lutando, mas existem muitos soldados alemães. Eles disparam e jogam granadas neles ao mesmo tempo. Depois de um tempo, a munição acaba, e tudo o que resta para eles são suas armas de mão e a metralhadora .50 do Fury. Os soldados alemães sabem que estão ficando sem balas, e planejam acabar com isso de uma vez por todas. Se você tá comigo até aqui, comenta a #Fury, assim eu vou saber que você tá acompanhando a história até o final. Dentro do tanque, os 4 se preparam para sair, para começar o tiroteio novamente. War Daddy se posiciona na metralhadora, enquanto os outros ficam com suas armas. Depois de um tempo, o Bible fica sem balas e sai para pegar uma de um inimigo morto. Enquanto isso, o gordo tá prestes a lançar uma granada, mas acaba sendo atingido por um disparo. A granada cai dentro do tanque e ele usa o próprio corpo para conter a explosão, protegendo War Daddy e Máquina. Agora existe apenas 3 deles contra os soldados alemães. Lá fora, o morto, cujo Bible tentava roubar sua arma, ainda tá vivo e o segura. Ele estava prestes a ser atacado por outro inimigo, quando Máquina aparece e o salva. Os dois voltam para dentro do tanque e os inimigos lançam granadas de fumaça em direção ao Fury. Enquanto isso, um sniper camuflado rasteja lentamente e se aproxima ainda mais do local de batalha. War Daddy pede que Bible o dê uma granada, mas assim que Bible sai da escotilha, ele é atingido na cabeça pelo sniper. O atirador dispara novamente e dessa vez atinge War Daddy, que resiste ao impacto. Tentando derrubar o sargento, ele atira nele novamente, mas War Daddy consegue entrar no tanque. Lá dentro, ele e Máquina têm uma conversa sincera. Me desculpe, filho. Norman admite que tá com medo, mas o sargento também está. Máquina quer se render, mas War Daddy diz que eles vão o espancar das piores formas possíveis antes de o matar. Do lado de fora, os soldados inimigos cercam o tanque e lançam granadas de mão. Com uma última olhada para War Daddy, Máquina escapa pela escotilha inferior do Fury. Ele tenta se cobrir com lama para se esconder, mas um jovem soldado alemão o avista. Norman implora silenciosamente e o soldado alemão poupa sua vida. Na manhã seguinte, ele acorda com um som de cavalo branco passando. Ele volta para dentro do tanque e cobre o cadáver de War Daddy. Ouvindo barulhos do lado de fora, ele pega o revólver do sargento e se prepara para lutar. Quando a escotilha é aberta, Norman fica aliviado ao ver que é um soldado americano. Os aliados que o encontram declaram que ele é um herói e o levam para uma ambulância. No final, podemos dar uma última olhada para o Fury, que ficou completamente danificado, com vários cadáveres de soldados alemães em volta. O filme termina mostrando Norman Ellison, agora chamado de Máquina, sendo o último sobrevivente de um combate mortal. E esse foi o recap de Fury, ou aqui no Brasil, Corações de Ferro, um filme de ação que se passa durante a Segunda Guerra. Minha nota para ele é 10 de 10. A história é incrível e cada combate é extremamente tensa. Em nenhum momento da história você consegue ficar tranquilo com o que está acontecendo. Ele é muito bem feito e tem uns detalhezinhos bem legais que fazem você ficar imerso nele do início ao fim. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota também e comenta o que você achou. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então dá uma olhada nesse vídeo que eu postei esses dias também, onde eu conto a história de um cara que tá preso em uma prisão inteligente, onde só gênios escapam. Te vejo lá, hein?